Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. Para quem não conhece, esse é o segundo livro da série napolitana, que na verdade é uma tetralogia, que conta a história da Lenu e da Lila, né, que são os apelidos da Helena e da Rafaela, que são duas amigas que sempre tiveram uma relação meio conturbada, mas muito forte, e a história ela é contada pela Helena. Se você não leu o primeiro livro, eu infelizmente não tenho nenhum vídeo aqui no canal, porque quando eu li Amiga Genial, eu ainda não tinha canal. Eu vou colocar o link aqui embaixo de um vídeo que eu gosto bastante falando sobre o assunto, mas enfim, para contextualizar, a história dessa série é dessas duas amigas e da trajetória de vida delas. O primeiro livro fala de infância e adolescência e aqui a gente começa com a juventude. Na verdade, essa história toda é um grande flashback, porque ela começa nos tempos atuais, lá no Amiga Genial, bem no comecinho, quando o filho da Lila chega pra Helena com uma história, tipo, pede ajuda pra ela, ou enfim, conta uma coisa que aconteceu, e a Helena começa, então, ela decide contar a história definitiva, assim, da Lila e dela, e enfim. O primeiro livro, ele acaba com um plot twist, assim, eu vou tentar não dar spoiler, né, então não vou falar o que aconteceu, então eu fiquei muito ansiosa pra ler esse segundo, apesar de eu não ter gostado tanto do primeiro. Eu gostei da leitura, mas não me empolguei com a maioria das pessoas que eu conheço e que leu, mas com esse segundo eu peguei o jeito da coisa, assim, e eu realmente me apaixonei por esse livro, tô muito ansiosa para ler os outros, mas enfim, viajei aqui. Como o primeiro livro acaba com um plot twist, esse livro aqui, ele vai começar, continuar o flashback bem de onde ele parou, só que antes ele vem mais uma vez para os tempos atuais, para explicar mais uma questão da história, que em grande parte da história desse livro, assim, principalmente, a Helena e a Lila tomam caminhos diferentes, né? Então, ela tinha que explicar de alguma maneira como que a Helena sabia o que estava acontecendo com a Lila nesse período para ela poder narrar. Então, o que acontece no começo do livro é que ela fala que a Lila queria se livrar de uns diários que ela tinha e ela entrega esses diários para Helena. Então a Helena entra em contato com a história da Lila através desses diários e consegue contar o que aconteceu mesmo quando elas estavam separadas. Não tem como falar muito exatamente assim do que acontece nesse livro, porque como ele é uma história sobre a vida e sobre a rotina e sobre, enfim, fatos que acontecem na vida dessas personagens, eu acho que qualquer coisa pode ser um grande spoiler, é muito delicado comentar. Então eu vou tentar falar mais sobre a alma da questão, que é assim, no primeiro livro fica claro como a amizade delas é conturbada e cheia de nuances e mostra uma questão de disputa muito forte, assim. A gente tem tudo pela voz da Helena e a gente sabe que a Lila, a gente sabe não, né? A gente sabe que a Helena acha isso e, enfim, que a Lila é uma personagem muito forte, muito irreverente e que ela acaba conquistando muitas coisas e tomando o espaço dos outros, enfim. E a gente percebe que a Helena se sente meio que na sombra daquilo e em muitos momentos isso fica muito claro numa dubiedade de pensamentos que ela tem, de se perguntar se aquele ali é mesmo o lugar dela ou se ela tinha que tentar ultrapassar a Lila, e quando ela consegue, ela fica meio que culpada pela amiga não ter tido uma chance que ela teve. Enfim, fica meio abstrato de comentar, porque eu realmente não quero contar o que acontece para que ela se sinta de determinada forma, vez ou outra, mas eu acho que, em suma, assim, essa história fala dessa disputa e dos caminhos íntimos e emocionais, assim, dessa relação e do que a Helena pensa e do que ela vai contar, e a gente vê que é extremamente humano. Às vezes ela fica com muita raiva da Lila, com muita inveja, às vezes ela quer ferrar com a Lila e depois ela se sente culpada e ela jura que ela vai conseguir se afastar dessa amiga que atrasa a vida dela, que domina a vida dela, mas ela não consegue. É meio que uma amizade abusiva, assim, e no meio não, né, por volta de tudo isso tem
Nápoles e tem essa sociedade pós-Segunda Guerra e tem uma sociedade careta e cheia de valores extremamente machistas, arraigados, onde as mulheres devem obediência e devem saber qual é o seu lugar, e muitas mulheres não vão nem para a escola, e é uma cidade pequena onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e se mete na vida de todo mundo, e você não pode fazer tal coisa porque você vai ficar falada. Isso tudo tá muito presente na história das duas, em como que a vida delas se desenvolve. O foco sempre fica nas duas, mas a presença dos outros personagens também é muito forte, muito importante. A maneira como eles se relacionam e como as regras são ditadas e como essas pessoas ficam ali no meio das duas, eu acho tudo isso muito bem escrito. A Helena Ferrante é magistral, assim, eu quero ler tudo que ela escreveu na vida, tudo que ela vier a escrever, porque eu fiquei realmente encantada com esse livro, eu queria ler o tempo inteiro. Demorei mais do que devia, porque peguei para ler na época de final de ano e viajei e tudo mais, mas então acabei começando ele o ano passado e terminando só dia 1º de janeiro desse ano, foi a primeira leitura concluída nesse ano. Mas enfim, e como esse livro narra a juventude, ele não determina com qual idade elas estão quando ele termina, mas eu acredito que vá dos 16 até mais ou menos os 20, 21. Eu fiquei muito feliz de saber que a Helena conseguiu continuar a trajetória dela na escola. Eu gosto muito dessa parte dela de querer ser estudiosa e, enfim, querer brilhar através desse caminho. Eu acho muito interessante o desenvolvimento disso, então fiquei muito feliz com algumas coisas que acontecem aqui, com o relacionamento dela com as professoras e com o que vai acontecer depois, e que é muito difícil falar de um livro sem poder falar, né, exatamente do que acontece, mas em suma, assim, eu acho que o que eu tenho a dizer é que a história continua com a mesma fórmula da primeira, e eu acho que isso fica meio que claro que vai ser assim durante os 4 livros, mas isso não é de forma nenhuma algo cansativo, porque eu acho que a repetição é totalmente proposital, e é uma repetição muito mais intrínseca na narrativa do que nas ações das pessoas. Você percebe a motivação repetitiva que está ali por trás, mas isso vai acontecendo em fases diferentes da vida delas. Então a disputa tá ali, as conturbações estão ali, e a amizade verdadeira também, por que não, tá ali. E isso vai se repetindo em quadros, mas a vida delas muda completamente. Então é mais a nuance e o que tá por trás do que a história realmente que se repete. Então eu peguei totalmente o espírito dessa vez. Eu acho que no primeiro eu achei um pouco mais fraco, porque a parte da infância delas já era mais pesada do que uma infância normal, mas ainda não era tão crua e tão violenta. E não sei nem se violenta é a palavra específica, mas é porque nesse livro tudo fica tão sério, e apesar delas ainda não serem adultas, elas têm que lidar com uma vida adulta, com uma realidade de maturidade que eu não tinha com 16 anos e talvez não tenha hoje ainda. Então fica tudo muito forte. Eu acho que por isso que eu tomei tanto gosto pela leitura e tô tão ansiosa para continuar lendo a série, porque eu acho que ainda tem muito mais o que esperar dessa história. Enfim, eu quero muito ler e eu recomendo muito a série. Se você já leu Amiga Genial e não curtiu muito, dê mais uma chance, porque eu realmente me apaixonei. Foi com o segundo. E é isso, tô parecendo uma pessoa apaixonada falando sem poder explicar direito como que é, mas é realmente porque eu não quero falar de coisas que possam estragar a história pra quem não leu ainda. Se você já leu e tá querendo conversar sobre alguma passagem e tal, pode vir falar comigo aqui nos comentários. Se for comentar algo com spoiler, por favor, coloca em cima, né? Spoiler bem grande, para as outras pessoas não lerem os comentários também. Mas, enfim, vou adorar conversar com vocês de uma melhor forma sobre essa série, caso vocês queiram. E recomendo muito. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo para acompanhar as novas atualizações do canal e dar um joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau! É difícil gravar vídeo às vezes, sabe quando você tenta começar e o negócio não acontece? Vamos lá, 10ª tentativa.